Bonjour, meu nome é Patrick Ambrose, sou o chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu São Paulo. Prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar uma receita, um clássico italiano, ciabatta. Essa massa é uma massa bem interessante, uma massa bastante hidratada, tem características bem peculiares. Quando a gente trabalha com ela num período de fermentação longa, eu consigo um pão bastante alveolado, com uma casca levemente crocante, aquela característica de farinha por fora. E para a gente começar essa receita, então, eu vou mostrar para vocês a combinação de ingredientes que vai juntando, transformar isso aqui numa ciabatta. Vamos lá, a gente começa então aqui com uma combinação de farinhas, tá? Eu tenho aqui 400 gramas de farinha do tipo T65 francesa e eu tenho aqui também farinha do tipo T45 também francesa, 100 gramas. Eu fiz uma combinação de farinhas aqui. Eu estou utilizando um pouco de fermento natural, eu tenho um levain aqui, esse daqui é um levain líquido, né? Se você não tiver o levain em casa, tudo bem, é só tirar ele da sua receita, mas eu recomendo que você em casa comece a criar um levain, pega uma receita na internet, em livros de panificação, a gente sempre encontra um referencial. Isso aqui é sempre interessante. No meu caso aqui, ele vai trazer uma característica muito bacana de sabor, de textura, de miolo. Eu tenho aqui também água, uma quantidade considerável de água que vai deixar essa massa bastante hidratada, azeite de oliva extra virgem e sal. E esse segundo elemento aqui também é água, que a gente vai colocar no final, fazendo uma técnica conhecida como bassinage, que é uma técnica de dupla hidratação para massas bastante hidratadas. Então o que eu vou fazer é começar essa receita com esses elementos, com essa quantidade de água, e depois que eu tiver uma massa estruturada, eu adiciono esse restante de água, como se a gente estivesse lavando, né? É uma dupla hidratação, como se a gente estivesse colocando uma água extra na massa, mesmo que ela não aguente toda essa hidratação lá no começo. E a técnica que a gente vai começar a nossa produção é uma técnica conhecida como autólise. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a minha farinha, e sobre essa farinha eu vou colocar toda a minha água. Somente com esses elementos aqui no bowl da minha batedeira, eu posso fazer isso com a mão, não tem problema nenhum. Caso você não tenha uma batedeira, você pode usar a mesma técnica, porém fazendo essa massa com a mão. A única coisa que a gente vai observar é que, por ser uma massa um pouco mais hidratada, ela fica um pouco mais difícil de trabalhar com as mãos, mas nada que impeça que você faça sem o auxílio de uma batedeira, de um equipamento como esse daqui. E eu vou bater essa farinha misturada com água somente por aproximadamente 3 a 4 minutos, ou tempo suficiente para que eu consiga homogeneizar essa base. Bom, agora que eu já consigo enxergar uma massa coesa, o que indica que essa massa está bem uniforme é que ela já não gruda mais na parede do bowl da batedeira, né, dessa estrutura da batedeira, do tacho, e a parede lateral também está limpa. Então eu vou mostrar para vocês como ela vai ficar agora, essa massa, depois desse processo somente de combinação dos ingredientes, tá? Eu não tenho uma massa aqui ainda de pão, né? Eu só combinei farinha com água, as duas farinhas. E esse processo eu vou fazer o seguinte agora, eu vou cobrir essa massa com um plástico e vou deixar ela descansando por no mínimo 40 minutos. O tempo ideal de autólise, 2 horas. Deixa parado, não precisa deixar na geladeira, pode deixar fora da geladeira em temperatura ambiente. E o meu objetivo é fazer o seguinte, é desenvolver essa estrutura. Eu tenho uma massa aqui já pronta, que ficou descansando por cerca de 2 horas. É a mesma massa, olha a diferença de estrutura dessa para essa, né? Aqui eu tenho uma massa que é quebradiça e aqui eu tenho uma massa que é super elástica, ó. Ou seja, eu desenvolvi a minha estrutura de glúten da massa somente por meio do processo de descanso, tá? Ó. Então ela já está bem desenvolvida. Essa massa daqui 2 horas ela vai estar desse jeito, tudo bem? Então essa daqui eu vou colocar para descansar. E vou continuar trabalhando os demais ingredientes nessa formulação aqui. Para a gente continuar agora, eu vou adicionar o sal, o azeite e o levain.
E agora, de novo, na velocidade mais baixa, eu vou deixar que todos os elementos aqui se incorporem até ela formar uma massa, agora sim, com o véu desenvolvido, uma massa que vai ficar com cara de massa de pão. E lembra que eu ainda tenho aqui um pouquinho mais de água para eu observar se cabe ou não aqui na minha massa. Então eu vou deixar ela bater, formar uma estrutura de base e já mostro para vocês o resultado. Assim que eu observar que a minha massa começou a formar uma massa estruturada, mas que a gordura ainda tem uma certa dificuldade de se incorporar a essa massa, mas já está acontecendo o efeito, né, de formação dessa massa de novo, eu vou aumentar a velocidade dela um pouquinho, vou passar para velocidade 2, velocidade 3 no máximo, tá? Bom, aqui a gente já consegue enxergar um bom indicativo de se cabe mais água ou não. Se eu olhar aqui no meu caso, eu vou parar até a batedeira para mostrar para vocês que a minha massa ela não gruda mais ali na lateral, né, no tacho da minha batedeira. Então isso indica que ela está em desenvolvimento e que ela já está estruturando o glúten. Quando a gente para essa massa, se eu observo que ela está escorrendo como a minha massa aqui está escorrendo, é um indicativo que não cabe mais água, né? Se ainda assim eu quiser colocar água, molhe um pouquinho o seu dedo aqui para a massa não grudar e vamos tocar na massa para observar se ela está em desenvolvimento, né? Se eu tenho uma estrutura de glúten aqui bem desenvolvida. Ainda que eu não queira desenvolver o glúten completamente aqui, eu preciso saber em que ponto que essa massa se encontra. Trabalhar com massas hidratadas é sempre complicado, porque ela é grudenta, parece que não vai dar muito certo, mas é só seguir porque dá certo sim, tá? Bom, a minha eu vou continuar batendo um pouquinho mais e hoje eu vou arriscar colocar um pouquinho mais de água na minha massa, porque eu sinto que cabe um pouquinho mais, né? Então, como que eu vou sentir se cabe um pouquinho mais ou não? Se estiver batendo e ela desgrudar facilmente da batedeira, eu coloco mais água, tá? Ó, ela tá desgrudando de novo ali do bowl da batedeira, então eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui, ó. E para mim essa quantidade já é o suficiente para essa massa. Mais do que isso, eu tenho certeza que ela não vai absorver. Aumentei de novo a velocidade só para eu incorporar essa água e eu já vou parar de bater para mostrar para vocês em que ponto que a gente vai parar essa massa. Muito bem. Ó, tá bem hidratada, né? Parece uma massa até de panqueca, né? Parece qualquer coisa menos uma massa de pão. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer uma análise desse produto, vou molhar minhas mãos para que eu consiga tocar nessa massa e vou colocar ela para descansar. E eu vou sentir essa massa com a mão molhada para saber em que ponto que ela está. Eu tenho que enxergar aqui um ponto de véu frágil, ó. Ou seja, ele começa a abrir, mas ele está longe do ideal. Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Vou jogar essa massa para dentro dela mesma, ó. Que a gente vai querer gerar uma estrutura de força aqui. A gente conhece essa técnica como técnica de dobra. Mas ainda não é uma dobra completa porque eu só vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa massa agora 30 a 45 minutos parada aqui nesse meu bowl, descansando e desenvolvendo glúten. Lembra que a gente já começou a desenvolver esse glúten lá atrás quando eu fiz um processo de autólise. Agora que eu acrescentei o fermento, o sal, o azeite, os demais ingredientes da minha formulação, eu vou descansar ele de novo. Então eu vou continuar desenvolvendo a minha estrutura de glúten e vou mostrar para vocês como ele vai ficar essa massa daqui 45 minutos, porque eu já tenho uma massa pronta. Então é o seguinte, ó, pra gente espalhar essa massa aqui só para eu mostrar para vocês, eu vou colocar um pouco de farinha na mesa mesmo e com a ajuda da espátula eu vou jogar ela aqui para mostrar em que ponto que ela se encontra. Minha massa tá bem bonita, bem diferente daquela massa inicial que parece uma massa até de panqueca, né? De tão mole que ela tá. Olha a diferença dessa massa, ela também tá mole, mas eu tenho uma estrutura aqui agora com um véu de glúten super bem desenvolvido, ó. A gente consegue abrir bem essa massa, ó. E ele ainda tá super resistente, né? O que eu vou fazer agora para deixar esse véu mais resistente ainda vai ser uma série de dobras. Eu vou fazer o seguinte, ó. Dou uma espalhadinha nessa massa aqui em cima da farinha para ela não grudar. Pego uma das extremidades, jogo para dentro, baixo. Pego essa outra extremidade, jogo para dentro e baixo. Dou uma esticadinha nela aqui. Eu vou pegar uma bandeja aqui para colocar essa massa. Vou untar ela, posso untar ela com azeite ou com spray antiaderente como eu estou usando aqui.
jogo essa face para dentro e jogo também essa face aqui para dentro. Fiz uma dobra completa nessa massa e agora eu vou virar ela ao contrário e vou colocar essa massa aqui. A próxima dobra que eu farei nessa massa, ele vai levar um intervalo entre 45 minutos de novo e 2 horas, tá? Dentro desse intervalo eu tenho que fazer mais uma série de dobras como essa. No total de dobras eu vou fazer de 2 a 3. Então a nossa massa agora vai descansar e eu já tenho uma massa descansada aqui para mostrar para vocês como que ela fica. 45 minutos depois, a 2 horas, a gente vai observar que essa massa já está espalhada, é a mesma quantidade de massa que eu tinha nas duas, mas aqui ela deu uma espalhada por conta da própria estrutura, né? Super hidratada e tudo mais, então ela dá uma escorregada. O que eu vou fazer de novo aqui, ó, um pouquinho mais de farinha, vou soltar ela aqui na mesa e vou fazer a mesma técnica. Nunca coloco farinha na parte de dentro, né? A parte que eu expus agora, que tá bem úmida, eu vou deixar ela assim. Só que eu vou dobrar agora essa massa para dentro dela mesma. Tira esse excesso de farinha, jogo ela para dentro dela de novo. E de novo, e de novo. Pronto. A minha massa estruturou. E a gente tem agora a massa na primeira dobra e na segunda dobra. Eu não farei mais dobras. O que eu farei com essa massa agora é cobrir ela com plástico e vou levar para a geladeira por pelo menos 16 horas. O objetivo de levar ela para a geladeira é bloquear o processo de fermentação dessa massa. É um processo de fermentação natural. Ele vai acontecer lentamente de um dia para o outro. Como eu falei da opção de vocês trabalharem essa massa lá no começo, quando eu falei dos ingredientes, eu falei que daria para colocar um fermento biológico comercial aqui. Nessa fase eu vou fazer a mesma coisa, levo para a geladeira. Se eu não tenho 2 dias disponíveis para fazer um pão, não preciso levar para a geladeira. É só seguir do momento em que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então lembra, fiz com fermentação natural, eu levo para a geladeira de um dia para o outro para a gente desenvolver sabores, para a gente ter uma fermentação acética acontecendo, né? O equilíbrio de fermentação lática e acética ele está acontecendo nesse momento, mas depois na geladeira ele fica um pouco mais ácido o nosso pão. Poderia fazer também com um fermento comercial que daria super certo, mas se não tiver 2 dias, basta seguir a partir do momento que eu vou mostrar para vocês agora. Essas 2 massas eu vou cobrir, vou levar para a geladeira e já volto para mostrar para vocês como fica. Bom, eu já tenho uma massa aqui de 24 horas, ela entrou ontem na geladeira, descansou de ontem para hoje. O que a gente observa de modo geral é que essas massas, elas vão fermentar lentamente, ela fica um pouco mais mole na sua estrutura, mas ela fica mais fácil de manipular por conta da temperatura mais baixa da massa, tá? Então eu vou mostrar para vocês como ela tá. Ela deu de novo uma inflada, né? Lembrando que aqui eu estou usando um fermento natural, um levain. Ok, então minha massa aqui, ela descansou, a gente observa que ela está bem molinha, né? Mas ela está gelada, o que facilita esse processo de manipulação. Para a gente manipular essa massa e facilitar o meu processo, eu vou abrir essa massa sobre um tecido que nós conhecemos como couche, que é um tecido, esse daqui é um tecido de linho. Se você não tiver uma couche em casa, pode usar um pano de prato limpo, um pano de algodão, que ele vai gerar o mesmo efeito aqui que a gente está buscando nessa massa, tá? Então eu vou abrir um pouquinho mais, vou dar uma enfarinhada na superfície dela, para que eu consiga então virar essa massa aqui de modo que ela não grude na superfície da minha couche. Para isso, um pouco de farinha sobre ela. E agora eu vou virar a minha massa aqui em cima. Antes de mais nada, eu vou soltar ela das laterais. E agora, viro a massa aqui. Deixa ela descer. Sem forçar e tira. Bom, agora que a gente já deu que nós já viramos a nossa massa, eu preciso jogar um pouco de farinha aqui em cima também, porque senão ela vai grudar na minha mão. Então, novamente, com o auxílio de uma peneira, eu vou jogar a farinha aqui em cima da massa. Se você observar que a sua massa está muito molhada nesse momento,
A dica é dar uma secada com pano ou com papel toalha para tirar o excesso de água, tá? Do contrário, é só jogar a farinha por cima. E agora, muito delicadamente, com as mãos muito leves, evitando abrir as mãos, eu vou espalhar essa massa, tá? Porque eu não posso abrir minhas mãos, senão a ponta do meu dedo vai vazar por cima dessa massa, porque ela é bem hidratada, é uma massa bem mole, tá? Então sempre com a mão fechada ou com as costas da mão, eu vou espalhar a minha massa. Observa se tem alguma estrutura da sua massa que está mais alta, então olha aqui por baixo, vê aqui no meu caso o centro dela está um pouquinho mais alto, então eu vou puxar ela do centro para fora. Eu gosto, antes de mais nada, de dar uma reestruturada nessa massa, formando aqui um retângulo. E agora sim, eu consigo olhar minha massa como um todo. Ela está pronta para que a gente faça o corte e leve ela para o processo de fermentação final da massa antes de ser levada para o forno. Bom, para fazer esse processo agora, eu vou pegar uma outra assadeira, só que vai permitir que eu manipule essa massa de um lado para o outro, e mais um tecido para estruturar essa massa. Bom, aqui é bem simples, ó. Abri o meu tecido, vou fazer a mesma técnica que eu fiz anteriormente, jogando um pouquinho de farinha aqui na borda. E agora eu vou começar a cortar meus pães. Antes de mais nada, para deixar a nossa ciabatta bem marcada, eu vou tirar uma bordinha bem leve aqui de toda essa lateral da massa. E agora eu vou fazer as marcas da minha ciabatta. Não existe um tamanho padrão para ciabatta, tá? Mas eu gosto sempre de fazer ela com uma base um pouco menor e um tamanho um pouco mais extenso. Então eu vou fazer o seguinte aqui na minha massa, ó. Eu vou marcar ela com aproximadamente 4 dedos aqui, ó, em toda a extremidade dela, de baixo, toda a base dela, e cada uma dessas aqui eu vou cortar ela no meio. Vai ficar bem bacana, é um tamanho legal. Se você preferir fazer uma ciabatta maior para fazer um sanduíche mais comprido, mais interessante, se assim preferir, não tem problema nenhum. Não existe um tamanho definido. Se eu quiser fazer ela mais larga, eu faço. Se eu quiser fazer ela menor, eu faço também, tá? E aqui no final eu posso observar o seguinte, ó. Se eu perceber que aqui ficou muito largo, eu posso vir fazendo esses cortes nesse sentido, ó. Um aqui no meio e mais um aqui. E eu tenho aqui a nossa ciabatta com uma modelagem que vai ficar igual aos outros. Tá um pouquinho mais comprido aqui, sem problema nenhum. Bom, vou fazer agora o corte na minha massa. Vou fazer pelo menos esses dois primeiros aqui. Garanta que você conseguiu cortar ele de fora a fora. Depois você corta na outra extremidade. Eu costumo dar uma juntadinha, estico, só pra gente dar uma sanfonada e uma marcada na nossa ciabatta. Faço isso na próxima também, junto, estico e coloco ela na minha coxa. Venho de novo com a espátula. Agora eu venho aqui e vou fazer uma divisão no próprio tecido para colocar a próxima ciabatta. O próximo passo meu aqui agora vai ser o seguinte: vou cobrir com o próprio tecido desse lado aqui e agora eu venho com o tecido por cima e cubro. Vou levar essa massa para fermentar até que ela dobre de volume ou até que eu perceba que ela já está ganhando um bom volume sem ficar muito mole, tá? Isso leva entre 45 minutos e 2 horas, depende da temperatura ambiente. Numa temperatura de 25 graus, provavelmente aí próximo de 1 hora a gente já consegue levá-la para o forno, tá? E eu tenho mais algumas massas prontas que eu já vou mostrar para vocês. Só vou tirar essas massas aqui de cena e já mostro para vocês como vai ficar a nossa ciabatta. Enquanto isso, eu vou colocar o meu forno para aquecer a 205 graus Celsius, ou melhor, 215. Eu quero um bom salto de forno, então eu vou colocar ele a 215 graus Celsius. Vou limpar aqui minha cena e já mostro para vocês como a gente vai levar essa ciabatta para o forno. Bom, eu já tenho aqui as minhas massas fermentadas, eu fiz um volume um pouquinho maior de massa pra gente assar de uma vez só. Vou mostrar pra vocês como ela tá agora. Ela deu uma pequena insuflada e o restante do crescimento dessa massa vai acontecer no forno. Então eu tenho 3 peças aqui pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer.
Bom, para tirar essa massa daqui agora e colocar ela na amassadeira, eu já tenho a amassadeira untada aqui e eu vou usar uma prancha de madeira para remover essa massa daqui, então passar ela para lá, tá? Ó. Então é bem simples aqui para fazer esse processo. Eu venho aqui, tombo essa massinha para cá, ó. E agora eu vou destombar ela aqui e dou uma ajeitada, tá? Bem simples, nada demais. Inclusive, se você não tiver uma pranchinha, pode vir aqui com bastante cuidado, ó, e posicionar a sua massa aqui, tá? Agora eu tô com as minhas massas prontas para serem levadas pro forno. Essa massa vai ficar no forno, no meu forno aqui no caso, eu estou trabalhando com 215 graus Celsius, ela vai ficar aproximadamente 15 minutos. Eu vou fazer uma injeção de vapor no começo e passados uns 2 minutos eu vou dar mais uma injeção de vapor aqui, tá? Eu quero fazer uma casca levemente crocante nessa massa, por conta da adição do azeite, ela sai crocante, mas depois ela fica um pouco mais macia. No forno de vocês eu sempre recomendo trabalhar com 15 a 20 pontos a mais de temperatura do que eu estou trabalhando aqui. No meu caso 215, na casa de vocês 230, 235, sem muito referencial de tempo e muito mais um referencial de produto em si, né? Percebeu que ele deu um salto de forno bacana, tá pronto para sair assim que ele estiver dourado. Acredito que meu forno já esteja pronto agora para levar o nosso pãozinho pro forno e eu vou colocar aqui para vocês verem como ele vai sair. Vamos lá? Eu lembro que eu produzi o meu pão com 100% de fermentação natural, mas nada impede de você em casa fazer esse pão adicionando fermento comercial, caso não tenha levain. O importante é fazer, tá? Com teste, acertando, errando, até chegar no produto que você acha que está dentro dos seus padrões. Bom, para a gente passar os nossos pães para cá, lembra sempre de proteger a mão. Minha mão é um pouco mais calejada, então eu vou aqui passar os pães para uma grade de forma bem rápida, de modo que eu não me queime. E por que colocar sobre uma grade? Quando a gente coloca sobre a grade, eu tenho um vento, um pouquinho de ar, melhor dizendo, passando por baixo do pão. Isso impede que ele forme aquele vapor que vai molhar o lastro do nosso pão, tá? Bom, meus pães vão resfriar aqui por enquanto e depois eu vou finalizar montando o lanche e mostrar para vocês como ele pode ficar interessante, essa ciabatta, ok? Ok, então meus pães aqui já esfriaram, eu montei um display com os meus pães, lógico, e com os acompanhamentos que eu acho que vão ficar bem interessantes aqui, tá? Aqui eu tenho uma burrata, eu tenho um pouquinho de rúcula aqui também e fiz aqui um tomate confit, bem simples, tá? Peguei tomatinho cereja, que pode ser um sweet grape também para fazer essa técnica, coloquei eles na panela, azeite, coloquei uma base aromática, um pouquinho de alho, um pouquinho de tomilho, alecrim, e levei ele para aquecer. Assim que a gordura levantou, fervura, eu baixei o fogo, deixei ele por 40 minutos, fogo bem baixinho. E assim que ele ficou pronto, eu joguei umas folhinhas de manjericão só para somar um pouquinho aí no aroma, nessa base aromática dele, que eu acho que fica bem interessante aqui com a nossa ciabatta, né? A ciabatta ela é bacana pelo fato dela ser um pão bastante estruturado, ela aguenta bem esses acompanhamentos que são mais molhados assim, né? Então molhos mais estruturados, como o tomate confit aqui, por exemplo, que ele vai ter bastante caldo, fica bem interessante. Vou escolher uma bem bonitinha aqui, vou abrir esse pão aqui pra gente ver. Eu vou começar colocando aqui umas folhinhas de rúcula na base mesmo. Pode ser uma ruculeta, uma rúcula selvagem aqui também vai ficar super bacana. Em cima dessa rúcula eu vou colocar a minha burrata. Espero que ela esteja bem cremosa e tá, ó, olha que incrível. Que delícia. Uma burrata bem, esse daqui é um lanchão bem servido, né? Vou pegar os tomates que estão mais molinhos aqui, colocar aqui em cima.
E basta agora fechar o meu lanche ou deixar uma apresentação com ele entreaberto assim e é só servir. Espero que vocês gostem, que façam em casa. Merci, bienvenue ao Le Monde Cordon Bleu. No próximo episódio, um dos nossos chefes vai apresentar uma receita imperdível. Assista, esse daqui é meu. Espero que vocês gostem e façam em casa. Merci.